Alô, amigos do Chapada News, estamos de volta com mais um CN Entrevista especial eleições, recebendo, é claro, mais um candidato ou uma candidata a vereador ou vereador, que, é claro, pleiteia uma das cadeiras do Legislativo aqui da cidade de Ceabra. Mas antes de apresentar o meu convidado ou convidada, quero pedir a você para deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e, é claro, se inscrever em nosso canal. Esse é um canal novo e a gente precisa muito da sua colaboração. O nosso canal antigo, infelizmente, a gente perdeu, fomos hackeados. Canal com mais de 10 anos, né? Mas vamos seguindo a vida. Apresentar a minha convidada de hoje, a professora Ana Maria Moreira. Professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. É um prazer grande estar aqui com você. Prazer é nosso, professora. Professora, a gente sempre inicia, né? A gente dá a oportunidade aos nossos convidados de estar se apresentando para aqueles que não conhecem ainda. E eu acho interessante, apesar que a senhora é bem conhecida, tanto na cidade como na região, de se apresentar. Quem é a Ana Maria Moreira? Eu sou Ana Maria Moreira, eu nasci em Viçosa, Minas Gerais, e tenho 11 irmãos. Meu pai morreu muito cedo, eu tinha apenas 9 anos de idade. Estudei em escola pública o tempo todo, fiz o curso de pedagogia na Universidade Federal de Viçosa e tenho alguns cursos em alguma especialização nessa área de pedagogia, licenciado em pedagogia. E também eu perdi minha mãe em 1997, tem 27 anos. Meu pai tem 62 anos que morreu. E de 11 filhos, né? Aí minha mãe ficou cuidando de todos. A gente teve uma infância, assim, tranquila, mas ao mesmo tempo trabalhando, né? Porque eu era a quinta dos 11 e abaixo de mim ainda tinha 6 pessoas quando meu pai morreu. Aí minha mãe... Um cuidava do outro, né? Um cuidava do outro. Meu pai ficou doente um tempo com câncer, foi fazer o tratamento no Rio de Janeiro. E minha mãe teve que distribuir os meninos, sabe, os abaixos mais novos. Distribuir assim, deixar um em cada casa para ser cuidado, para não ficar só, né? A gente não ficar só em casa. Então a gente ficou nesse tempo todo na casa dos vizinhos, dos parentes, durante o tratamento de meu pai. Depois meu pai morreu, ficou acho que uns 2 meses no Rio de Janeiro fazendo tratamento, morreu. E minha mãe ficou cuidando da gente, lavando roupa na universidade, porque era minha cidade, uma cidade universitária, sabe? E minha mãe lavava roupa para fora, os meninos trabalhavam na roça o tempo todo. Os homens, que eram 6 homens e 5 mulheres. E aí ela lavando roupa para cuidar da gente. E só tinha uma pessoa mais velha na casa, que era minha irmã, que trabalhava, já era professora, sabe? Tinha 18 anos ela quando meu pai morreu. E ela também ficou cuidando financeiramente da gente, sabe, para ajudar a família. Aí a vida da gente não foi muito assim lá, muito tranquila por causa disso, né? Foi muito trabalho, mas a mãe conseguiu cuidar de todo mundo, dos 11. A morte do pai da senhora chegou a desestruturar um pouco a família, não? Não chegou não, porque acho que naquele tempo ainda é melhor do que hoje, né? Para lidar com essas situações todas, né? E minha mãe teve nesse momento essa desestruturação para levar ele para fazer o tratamento, né? Para a gente não ficar sozinho em casa. Foi esse momento, esse período de turbulência que teve, né? De turbulência, sabe? E só essa minha irmã que trabalhava, mas todo mundo ajudava a se virar, sabe? Entendi. Pelo que eu lembro, eu tinha 9 anos, né? Os outros abaixo de mim. Aí foi assim, uma infância assim, mas de trabalho mesmo, sabe? Entendi. E a questão da senhora ir em busca da educação, se inspirar pela educação, a irmã da senhora fez parte nisso? A minha irmã ela fez pedagogia também, sabe? Foi ela quem fez primeiro, né? Foi ela que fez primeiro, fez pedagogia e incentivou a gente a trabalhar. As mulheres todas estudaram, mas os homens não conseguiram tirar, além do ensino médio e ensino fundamental, sabe? Mas minha irmã que incentivou a gente estudar, fazer o fundamental, né? Fazer o ensino médio. E nessa época também eu fui morar com minha irmã, porque para desafogar mais a casa, né? Minha irmã... Qual a idade mais ou menos que a senhora foi morar com a irmã da senhora? Eu tinha acho que uns 13 ou 14 anos. 13, 14 anos. Para ela trabalhar, a gente ajudar a cuidar dos meninos dela e para mim estudar à noite. Também? Tudo em Viçosa. Para mim estudar à noite, sabe? Eu ficava com ela durante o dia, ajudando nas tarefas de casa, enquanto ela trabalhava, e eu estudava à noite, sabe? E a senhora ficou em Viçosa durante quanto tempo? A senhora chegou a casar? A senhora já casou mais de uma vez? Como é que foi a vida da senhora? Não. Eu só tive um companheiro, sabe?
Então vamos chegar nesse companheiro, né? Como foi que a senhora, pronto, vamos lá. A senhora ficou em Viçosa, a senhora terminou os estudos do 2º grau em Viçosa mesmo? Fiz em Viçosa o 2º grau, fiz a universidade lá. E lá nessa universidade que eu conheci meu parceiro. Foi em Viçosa, tinha universidade lá. Que bacana. Foi lá que eu conheci esse companheiro meu, sabe? E ele era de lá? Não, ele é da cidade da Barra, aqui na Bahia. Aí eu conheci lá na universidade, ele já era divorciado, sabe? Professor Aiden. Professor Aiden. Aí começamos a namorar. E como é que foi vamos trazer aqui uma linha do tempo até a senhora chegar com o professor aqui em Ceabra. Como é que foi isso? A senhora, vocês começaram a namorar em Viçosa e saíram de Viçosa em busca de... começamos a namorar em Viçosa. Ele estudava lá, fazia mestrado lá. E ficou esse tempo de mestrado lá, né? E depois terminou o mestrado, ele veio pra cá. Tinha que vir para ele já era... Ceabra ou para Bahia? Não, ele já para Bahia. Ele já era funcionário da EBDA, da Antiga Imater. Aí tinha que retornar para o trabalho, né? Começou a fazer doutorado lá em Viçosa, mas foi naquela época de Valdir Pires, não sei se você lembra. Bem pouco. Valdir Pires chamou todo mundo de volta, sabe? Aí deixou o doutorado pela metade e veio. Aí como eu já estava com ele lá há bastante tempo, 5 anos já, que ficou lá uns 5 anos. Até então namorando. Namorando. Aí eu vim com ele pra cá. Aí quis morar em Salvador, que ele trabalhava de BDA em Salvador. Aí ele falou, não, eu não quero ficar na capital, porque eu quero procurar um lugar de qualidade de vida pra morar, sabe? E ele já tinha vindo de Ceabra alguns tempos atrás fazer algum trabalho. Que legal. Aí optou para vir pra aqui. Então foi uma escolha. Foi uma escolha, por causa do clima, sabe? Por causa da temperatura, do clima e a qualidade de vida, né? Tranquila, sabe? Por isso que a gente veio parar aqui. E vocês chegaram aqui quando? Como foi? Em que época? Nós chegamos em 1990. 1990. Vim pra cá em 1990. Aí ele veio a trabalho e a senhora veio Ele veio a trabalho, pediu transferência pra cá, pra IBDA daqui de Ceabra. Eu vim acompanhando. Mas eu já trabalhava lá como professora, já era concursada lá, sabe? Entendi. Aí quando eu vim pra cá, eu pedi licença lá, né? Pra acompanhar pessoas doentes da família, que minha mãe de vez em quando estava doente, eu ia lá de vez em quando, sabe? Aí eu vim pra cá, esperando esse tempo para me retornar. Mas durante esse tempo que eu trabalhava lá, eu não desliguei de lá não, sabe? Todo mês aqui na Bahia, em Ceabra, eu tinha que ir lá em Viçosa para trabalhar um dia, para ficar faltosa 29 dias, para garantir. Isso foi 6 meses, sabe? Ia todo mês, eu ia sair daqui e ia parar em Bom Jesus da Lapa, pegar o ônibus em Bom Jesus da Lapa para ir para lá. Aí trabalhava um dia, pegava voltava. 116 e seguia. Aí trabalhava um dia e voltava, sabe? Foi assim, foi bem assim... Puxado, né? Puxado, sabe? Porque sair daqui para lá para trabalhar um dia, voltar para não ficar As estradas não eram do jeito que é. Era uma parte era sem asfalto, que a gente lembra. Né? Às vezes chegava muito na Lapa, morro, né? Às vezes chegava na Lapa, o ônibus já tinha ido, eu tinha que dormir na Lapa e ficar para outro dia, sabe? Que era um horário de ônibus só. Aí depois eu fiquei esse tempo todo esperando aqui, surgiu um concurso aqui, uma coisa que me deixar lá. Aí quando foi em 92, aí tirei uma licença sem remuneração depois disso, sabe? Aí quando foi em 92, teve concurso aqui, eu fiz o concurso aqui na Bahia e passei. Pro Estado? Pro Estado, o curso de magistério, lá no Centro Educacional Ceabra. Na época que era o Centro Educacional de Ceabra, no SES. E a senhora começou a trabalhar no SES em 92, 93? De 90 a 92 eu trabalhei no Educandário. Que me procuraram lá, que estava precisando de uma coordenadora pedagógica lá, eu fui trabalhar lá. Então a senhora começou no Educandário em Ceabra, na educação começou no Educandário. Durante esse tempo eu fiquei lá 2 anos. Depois desses 2 anos surgiu o concurso, foi em 1992. Aí eu passei, fui pro colégio, fiquei um tempo no colégio. Época de Fernando, era esse período da senhora, não, né? Não era Fernando, não, era... Não sei se era Carmo. Carmo, lembra de Carmo? Sei, lembro da professora. Acho que era Carmo a diretora de lá nessa época, sabe? E depois também passou um tempo da gente trabalhando, eu assumi a... E Aiden também tinha feito concurso também nessa época minha, sabe? Que ele podia trabalhar da IBDA e trabalhar lá. Aí ele ficou 20 horas lá comigo, trabalhando. Ficou na direção da escola um ano. Lembro desse. Lembra? Ficou um ano? Foi um ano e pouco. Foi mais tempo. Não, foi um ano e pouco. E eu fui vice-diretora dele nessa época. Também. E como é que foi essa experiência Porque o colégio antes era a escola da Chapada, né? Era o centro aqui da região.
Conta um pouco da experiência como diretora, primeiro como professora naquele período, na década de 90. Como professora, como professora naquela época era curso magistério, né? Uhum. Era assim fantástico, eu tenho saudade até hoje, sabe? Era diferente, né? Diferente, foi um trabalho assim, bem assim, legal, sabe? Eu lembro. Que assim, tinha 30, 40, 50 alunos na sala de aula, a gente conseguia dar conta desse pessoal, sabe? Eu lembro de tudo isso. E aí trabalhava em oficinas com os alunos e tudo, era um trabalho assim legal, seminário, oficinas. Eu amava, adorava, sabe? Sempre gostei de trabalhar. Como professora, Como né? professora, sempre gostei de trabalhar. Então eu achei que foi uma experiência muito boa lá. Depois passei a ser coordenadora de estágio lá mesmo. Quando a Ana Rita saiu, lembro também que era coordenadora, a Ana Rita saiu e eu fiquei no lugar dela como coordenadora. Aí eu organizei tudo e quem assumiu a direção primeiro, foi a senhora ou o professor? Foi Aida, ele foi diretor, né? Eu fui vice na época era bem dele. Tranquilão, né? Que eu lembro. Tranquilo. Ele era o diretor, mas... Mais do que eu. Ele era bem tranquilo, quem comandava era mais da senhora. Professora bem, eu lembro, quando eu passava, mais do que eu. Super de boa, super tranquilo. Como é que foi esse período? Até para vocês dois, né? Assim, conviver com essa questão do SES na direção, que é totalmente diferente de coordenação ou de ser professor ali. Mas a gente conseguiu levar para frente, sabe, a experiência de gestão, né? Na direção da escola lá. Ele só tinha experiência em sala de aula também, e eu também só de sala de aula nesse período. Ou lá em Viçosa, não. Nesse período só tinha essa experiência, sabe, de sala de aula, e na gestão foi assim, tranquilo. Foi importante vocês estarem juntos naquele período? Oh, muito, muito, muito. As pessoas na rua não enxergavam uma pessoa só, entendeu? Quer dizer, os dois enxergavam uma pessoa só. Verdade. Que onde estava um, estava outro, sabe? Apesar de trabalhar em outro órgão. Mas ele identificou muito também na área de educação, sabe? Ele gostou? Ele gostou porque ele fez ele era agrônomo, sabe? Eu sei disso. Fez mestrado, era agrônomo e fez o curso de licenciatura. Depois que ele terminou depois que ele passou no concurso, ele fez a licenciatura em biologia, sabe? Licenciado em biologia pelo Estado, que o Estado ofereceu, sabe? Porque naquela época ele tinha um nome, os professores sabem que tinha um nome, não licenciado, sabe? Uhum. Aí o Estado da Bahia ofereceu esse curso, ele fez esse curso de licenciatura, ficou 2 anos fazendo, indo para Salvador e voltando. E aí foi assumir as aulas de biologia, sabe? E acho que esse período ele gostou mais da área de educação do que da área de agronomia, sabe? Que ele foi muito estimulado pela senhora em algum momento? Ele sentia aquilo? Foi que me ajudava em casa, tranquilo, me ajudava em casa tranquilo, sabe? Era assim, bem, sabe, eu que... Professora, conta pra gente, pronto, a gente passou essa fase da senhora ali na região de Viçosa, Minas Gerais, né? Foi uma escolha do professor de Aida no Tá Vindo Pra Seabra. A senhora parece que também gostou da escolha, porque se tornou seabrense e está aqui até hoje. A senhora tem contato com os parentes da senhora? A senhora vê sempre os parentes? Tem, eu vou lá todo ano, eu vou lá. Todo ano tá indo lá ver o pessoal, vou direto, ver a família toda. Tranquilo. Conta pra gente aí, como é que foi esse período da perca do professor, para a senhora, que todo mundo só os via juntos, né? Porque eu lhe digo que na minha infância, professor, diretor, professor, foi dessa forma. Aí a idade foi chegando, vocês foram envelhecendo juntos também. Como é que foi isso para a senhora? Vamos falar primeiro desse relacionamento. Sim. Né? De quando começou, como é que era o professor com a senhora? Que é uma curiosidade para todo mundo, né? Tá tendo noção, quem não conhecia. Mas era muito tranquilo, nós dois, assim, um completava o outro. Completava o outro, sabe? Eu meio explosivo, ele mais calmo para estar... que ele era calmo para estar balanceando a situação, sabe? Mas a gente sempre combinou em tudo, sabe? Nas viagens, quando um queria ir, eu ia também, entendeu? Quando eu não queria, ele ficava, sabe? Comigo. Então, nunca foi assim de estar... um saindo sozinho para um lugar por causa do outro, ou deixando o outro, entendeu? Aí foi uma relação muito assim, legal mesmo, sabe? A senhora encontrou, nessa vida, a senhora encontrou sua cara metade? Encontrei. Aí eu encontrei. Foi o único que durou tanto tempo, sabe? Quantos anos de relacionamento, professor? Foi 30 e tantos anos. Que 30 lá em Viçosa anos de relacionamento. Foi mais de 30 anos, foi. E como é que foi essa fase de recuperação da senhora também, dessa perca desse companheiro, desse alguém que... Ninguém nesse mundo foi tão próximo, tão junto da senhora quanto ele. Como é que foi essa fase? Eu tive que tentar ocupar a minha vida com outras coisas, sabe? Com outras atividades, para mim não ficar assim, muito triste em casa, sabe? Sozinha. Porque a maneira que ele morreu, você deve ter visto falar, né? Sim. E eu que é muito forte, né? Essas coisas de repente pegam a gente de surpresa. E eu fico pensando, porque foi no dia do meu aniversário lá em casa.
na festa do meu aniversário. Eu lembro. E aí foi uma coisa muito assim, sabe? Parece que muito já estava... forte. Foi. Parecendo que a coisa já tava, o clima já estava preparado para aquilo, sabe? Com as pessoas em casa, os amigos todos em casa, sabe? Muita gente lá em casa. Aí aconteceu. Então, eu não... Acho que o preparo meu estava assim, mais tranquilo, sabe? Estava mais preparada, sabe? Acho que para a morte tem que estar preparada, sabe? E eu, nesse momento, eu acho que eu senti muito, sabe? Senti muito. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha que... Não podia ficar me entregando aquilo. Sabe que perdi, não posso parar no tempo, né? Uhum. Aí comecei a fazer atividades que... Procurando sair mais, sabe? Viajar, sair mais para não ficar doente, sabe? Claro, e vem cá... Para não ficar muito triste, muito doente. E claro que é uma ferida que para cicatrizar é difícil, ainda mais a senhora que tem toda essa história, né? Veio de Viçosa para cá, foi ele quem a trouxe aqui. Foi. Como é que é os aniversários da senhora hoje em dia? Aí eu fiquei 3 anos sem fazer festa nenhuma na minha casa, sabe? Nunca mais fiz festa lá em casa. Aí eu comecei a fazer depois de 3 anos. Eu falei, eu não posso deixar de comemorar meu aniversário, que estava preparada para fazer que estava isso. preparada a fazer. Depois de 3 anos, eu demorei um tempinho para fazer, sabe? Depois eu comecei. Tinha muitos amigos, tem muitos amigos, né? Eu falei, a idade a gente não pode... Aniversário a gente não pode deixar de comemorar, sabe? Aí comecei a comemorar todo ano fazendo e... Muito bem. É uma época muito feliz para mim, sabe? Amém. Quando, sabe? Mas sempre lembra, é uma data também de lembrança, data né? de lembrança também, entendeu? Professora, a senhora que sempre esteve no meio da política, porque eu sou mais novo e já acompanhei, e claro, para assumir a direção de uma escola do tamanho que é o SESI, na época era maior ainda, né? Que era o Centro Educacional de Ceabra, hoje é enorme, mas na época era a escola referência da região. Tinha quase 2.000 alunos lá. Quase 2.000 alunos. Por que a senhora entrou na política, resolveu entrar na política agora? Porque a senhora sempre foi do meio. Mas por que entrou na política agora? Eu já tinha experiência, assim, lá de Viçosa, sabe? Eu fui candidata lá uma vez. Já foi quando era mais moça? Foi, quando eu estudava na... Então a família da senhora já era política? Eu mais do que todos, sabe, em casa. Então foi a senhora que trouxe o professor também para o meio. Foi. Agora eu entendi. E eu já tinha sido candidata lá um tempo, sabe? Fazia parte do sindicato dos professores lá. Então a gente tinha relação política com tudo, com todos, sabe? Então... Eu sempre já era ligada à esquerda forte. Já era ligada, desde aquela primeira época de Lula. Que do Lula Brilhão entrou. Uma Estrela. No início da campanha dele, que perdeu 2, 3 vezes. Assim, a gente já tinha aquele... Então a experiência veio de Viçosa. Veio de lá, sabe? E como é que foi que a senhora falou, vou entrar agora é a minha vez. A senhora nunca pensou isso antes? Ai, dando amor, tô pensando em ser candidata aí. Não, eu nunca pensei em ser candidata. Sempre gostei de estar no meio, entendeu? Ajudando com uma coisa e outra, sabe? Ajudando. Mas quando você faz uma análise da sua vida, do seu trabalho com as pessoas que te acompanham, os alunos, sabe? Professores de escola e tudo... Eu gosto muito de estar ajudando as pessoas, sabe? E ajudava muito na escola, sempre ajudei, tanto aqui quanto lá. No Filinto, principalmente, sabe? Eu ajudava muito os meninos que tinham dificuldade de uma coisa ou outra, eu estava sempre ajudando, sabe? Dentista, médico, vou levar, sabe? Psicólogo, não sei o quê. Eu sempre gostei de ajudar, sabe? E a política veio nesse momento para mim tentar ajudar, mas de uma maneira mais assim, concreta, sabe? Porque você sozinha... Você não pode ajudar muito. E você, quando se candidata a alguma coisa, você vai ter projetos, né, para estar desenvolvendo, para estar ajudando as famílias nesse sentido. Então, eu acho que desse lado da política, como candidata a vereadora, caso ganhe, fica mais fácil para a gente trabalhar com essas famílias, sabe? A gente vai chegar bem aí nesse ponto. Vamos chegar nesse ponto. Como é que está sendo a relação da senhora com o público, né? A senhora ensinou no SES, Educandário São Francisco de Assis, Filinto também? Foi, Filinto. Fiquei 10 anos no Filinto. 10 anos no Filinto. Quer dizer, 10 anos como diretora do Filinto. Então é bem... a região, todos os alunos, hoje os homens, os pais, toda, as mães hoje, só tem do lembrança Filinto, 20 da senhora, e tantos né? anos. E como é que tem sido a recepção da senhora? Porque a senhora era Filinto, os alunos vinham até a senhora da zona rural ou da cidade. Hoje a senhora está indo até... Essas pessoas visitando a casa, você mora aqui. Como é que está sendo essa relação com o público? A receptividade está sendo boa, porque relembra o trabalho da gente, sabe? Assim, valoriza o trabalho da gente na educação, sabe? Lembra do trabalho da gente e tudo, então tá ótima a receptividade. Tá gostando, a recepção, o retorno tá bom.
cada lugar que eu ando, eu aparece 2, 3, 4, 5, 6 alunos, ex-alunos meus. Lembro, talvez. De alguns. Talvez eu não lembre o nome, mas a fisionomia de todos, entendeu? Que eram muitos, né? Aqueles mais levados a gente lembra mais, né? Dá mais trabalho, a gente não esquece. A senhora não lembra, com certeza, porque acho que eu não fui em nenhuma diretoria lá. Eu dei trabalho ao professor Aiden e a professora Alessi. Mas aí, por tudo quanto é lugar que eu ando, eu tenho gente conhecida, então, entendeu? O retorno está positivo. Está positivo. Eu falei que eu sou a mulher de todos os lugares, porque um fala assim, meu reduto não sei aonde. Eu falo, não, meus são vários, sabe? Claro. Que eu vou ter um ou outro conhecido, é uma cidade, sabe? Né? Aquela instituição de educação, você tem várias cidades, vários bairros e um só local, né? Agora, não sei se eu vou ter, assim, o resultado que eu precisaria, entendeu? Mas esse contato, tudo isso... Essa experiência para a senhora está sendo maravilhosa. Essa experiência está fantástica, porque eu vou estar, sabe... revendo essas pessoas todas, né? E ao mesmo tempo tentando ajudá-las. Que bacana. E se não ganhar também, só o prazer de estar vendo de novo esses meninos, perfeito, sabe? Perfeito. E o momento que a senhora está vivendo, isso é espetacular. A possibilidade de ganho, de fazer parte da Câmara de Vereadores e também a possibilidade, a senhora que adora viajar, está conhecendo o Ceabra, a sua cidade agora, né? A cidade que a senhora escolheu. Nessas suas andanças, a senhora tem vivido muitas experiências? A senhora tem alguma experiência para dizer, Nerisvaldo? Aquela me tocou. Para alguém que já teve com vários alunos, né? Que já deve ter tocado a senhora várias vezes, porque, como eu falei, é uma cidade dentro de uma escola. A senhora teve alguma experiência assim que mexeu com a senhora? Tem a vulnerabilidade das pessoas, entendeu? A ausência do poder público. Que a gente vê tanta coisa, que tantas necessidades que eles precisam, sabe? E às vezes nas comunidades você não vê isso, sabe? É estradas, é transporte, é saúde, sabe? Todos os setores, grande, sabe? Né, professor? É enorme, Às vezes a gente não imagina. É enorme, e quando você vai, as pessoas não acreditam. Talvez nem acreditem, acha que aqui está aqui, tem isso aqui. Tão perto de Vitiara, tão perto de Barra do Mendes ou de Boninal, né? Mas existe até ex-alunos meus, entendeu? Caso de ex-alunos meus que a gente vê essa vulnerabilidade, sabe? De você querer ajudar, mas nesse momento você não pode, sabe? Não pode tem a condição, né? Não tem condição de estar ajudando, mesmo por causa nem a financeira e nem a política, não, né? Por causa da legislação eleitoral também, entendeu? Aí fica mais difícil. Lá vai facilitar mais, sabe? Pelo menos as famílias que a gente tem andado, essas localidades mais necessárias, né? Que tem comunidades, né, Nerisvaldo, que precisa urgente de sabe? De uma atenção especial. De uma atenção especial, precisa. Tem comunidades que são destaque, que marcou na mente da senhora. Eu não vou ficar citando, claro, porque não é necessário também tem necessário estar citando, expor. Mas tem regiões que a senhora fala. Mas tem regiões que não dá para acreditar. Que eu chego em casa, eu fico assim... Meu Deus. Eu, Naidinha, que está andando comigo, para onde eu vou, sabe? Eu e Naidinha. E a gente vê coisas que a gente fica impressionada, sabe? Achava que nunca existia, sabe? E vocês vão com carro? Como é que é? Vai dirigindo? Alguém de carro, dirige? Naidinha dirige, às vezes tem algum voluntário para dirigir. Dupla. Nadinha tá aqui do outro lado, viu, gente? Tá ali só acompanhando. Às vezes tem algum voluntário para dirigir, tudo, entendeu? Rolar muita conversa, né, nesse carro, assim, vendo a situação do povo. Nadinha que atendeu muita gente assim também, né? Também. Nadinha foi uma companheira fantástica para mim, porque ela mexeu com o mercado 30 anos. 30 anos. E ela também conhece muita gente na região, sabe? Conhece gente demais na região. E aí facilita o trabalho meu e o trabalho dela, entendeu? Professora, conte um momento triste na sua vida. A senhora que não tem os seus 20 anos, já passou dos 30, com toda certeza tem alguns momentos difíceis, né? A gente trouxe o câncer, né? A situação que foi do pai da senhora. A gente tem esse fato que é mais recente, não é tão, mas é mais recente, que foi a perca abrupta, né? Do Aidan, num momento tão marcante. Uma casa cheia de gente, um momento de festa, de alegria e aquela tensão. Traz um momento que marcou a senhora nesses seus mais de 30 anos. Eu vou falar em relação aqui onde eu estou. Sim, sim. Porque aqui eu vivi metade do meu tempo aqui, mais da metade do meu tempo aqui, sabe? Isso. Então tem mais coisas visíveis aqui do que lá, entendeu? Do que lá no lugar onde eu venho. Onde eu vim. Aí eu senti assim que os momentos, sabe, de experiência nas casas que eu entro, quando as famílias, os alunos terminaram o ensino médio, sabe? As condições de vida melhorou um pouco, entendeu? De algumas pessoas. E isso me deixa alegre, muito alegre, sabe? Por ter alunos passado pela escola, a gente ter feito alguma coisa por eles. Queira ou não queira, você fez alguma coisa por eles, né? Foi professora, sabe? Passou os conhecimentos e tudo.
E aí deixa a gente muito alegre com esses que conseguiram sobreviver e crescer na vida, sabe? Ou continuaram os estudos, estudaram, tem emprego, trabalho aqui na cidade. E esse é um momento feliz para mim, sabe? Esse é o feliz. O feliz para mim, Esse que eu é o sinto feliz. que eu sinto muito feliz em ver isso. Então esse sabe? é o momento feliz. Se fosse perguntar, o momento feliz da senhora esse aí. seria esse. E o momento triste? Que eu pude contribuir, né? Uhum. E o triste quando eu chego nas comunidades e vejo também pessoas que não tiveram essas mesmas oportunidades. Essas mesmas pessoas que passaram pela senhora, que recebeu a mesma atenção. E não tiveram essa oportunidade que outros tiveram, entendeu? E o que é para a senhora, professora, hoje, no mundo de hoje? Às vezes eu me imagino, eu tenho minha filha e hoje eu pago banca para ela, né? Eu não dou conta de estar ensinando e eu pago banca e eu vejo o quanto isso melhora para ela. E eu via que na minha época eu também não tinha a mesma atenção, não tinha a mesma condição de aprendizado dos outros alunos. Eu era mais lerdo, mais lento para estar aprendendo. Qual a experiência que a senhora vem tendo hoje, vendo da internet, vendo as atualizações na educação, né? Por mais que a gente siga ali Paulo Freire e tal, mas a senhora vê o quanto atualizou, o quanto mudou. Aquele aluno que na época, que antigamente, aquele irmão, aquele alguém que você chamava de rudo, de sonso, né? Os tratamentos no período que era diferente. Alô, negão, alô. O que é que a senhora sente hoje de diferença daquele período dos dias de hoje? Se é que a senhora deu para entender onde eu quero chegar. Eu sinto que teve avanços, entendeu? Avanços importantes. Muitos avanços importantes na área de tecnologia, entendeu? Na área dos programas e projetos do governo. E eu digo isso porque a senhora viveu, a senhora educou, a senhora fala, pô, se naquela época eu tivesse esse tipo de conhecimento para tratar com esse tipo de pessoa, né? Que a senhora recebeu alunos de várias... Diversos, né? Então eu acho que melhorou muito nessa área de programas e projetos, o próprio governo mesmo, sabe? Investindo nesses programas para essas crianças todas, para esses meninos todos, entendeu? Ele investiu muito. Então foi diferente do passado da gente que não teve, né? Era só você em sala de aula, só ali, nada mais, sabe? Não tinha aqueles projetos de cultura, de arte e cultura, né? Que podia estar incorporando todo mundo nessas atividades. Uns programas eu trabalhei com o projeto Ressignificação da Dependência, não sei se você ouviu falar. Era aqueles alunos que perdiam 2, 3 matérias e tinha que fazer essas 3 matérias para ser aprovado, sabe? E aí esse projeto, a gente fez esse projeto, e nesse inteirinho todo a gente fez esse levantamento, sabe? Fez o levantamento desses alunos, estava a situação. Porque os alunos perdiam 3 matérias no terceiro ano e não voltavam a estudar mais, entendeu? Nunca voltou. Entendi. Aí quando a gente fez esse levantamento no colégio mesmo, no colégio estadual, que eu trabalhava lá, que eu trabalhei, nós encontramos vários alunos nessa situação, sabe? Desistentes da escola no segundo ano porque perdeu 2, 3 matérias, sabe? Então eu fiz esse projeto, que foi uma experiência nova também, para introduzir esses alunos na sala de aula novamente, entendeu? Para resgatar esses alunos dessa condição que eles estavam. Então isso eu acho também que foi inovação também, entendeu? Na parte de governo e tudo, que a gente não teve em outras situações, sabe? Perfeito. E sobre o legislativo, professora? A senhora que já teve a experiência de estar à frente de uma escola do tamanho do SES, que na nossa época ainda hoje. Na nossa época era o Centro Educacional de Ceabra. Quantos alunos, professora, naquela época? Tinha quase 2.000. 2.000 alunos. Quase Imagina 2.000, você com a quantidade de educadores, né, ali para estar... que teve essa experiência de administrar, de estar à frente para uma escola desse porte. O que é que a gente pode esperar da professora Ana Maria Moreira na Câmara de Vereadores? Aí o Legislativo vai estar na função de legislar as leis, né? Analisar as condições, analisar o orçamento público, a fiscalização desses recursos todos para estar cuidando da própria comunidade, em prol do povo, né? Isso, trabalhando em prol do povo. E para mim lá a gente vai estar... Eu tenho assim... Tem uma experiência grande na área, né? E nesses programas de governo, que a gente passou para as comunidades todas, que eu participei também, esses programas do governo participativo, que o candidato Neto levou para as comunidades. O PGP, né? É o PGP. E essas propostas todas do PGP na área de educação, em todas as áreas, isso a gente vai transformar isso em projetos de lei, sabe? Quando você puder encaixar com projetos de lei, porque tem as legislações educacionais que não admitem certas questões, né? Mas tem aquelas específicas que você pode... Tem as específicas que você pode estar
transformando aquilo em projeto, sabe? Em prol do povo, em prol da comunidade. Isso que eu pretendo ajudar, sabe? Nessas questões todas, de educação em tempo integral, creches, aumento das creches, sabe? De alunos das creches, para tá melhorando isso tudo aí, entendeu? Esse PGP tem ajudado muito vocês como vereadores, tem, né? Candidatos, está acompanhando, vendo, Pronto, ouvindo a sociedade, né? É bom, é uma prática bem assim, sabe? Desde os últimos governos do PT, né, a gente tem trabalhado com isso. Eu tenho acompanhado também a nível de estado, sabe? Que a gente trabalhou também. Eu não perguntei à senhora, a senhora teve filhos? Não, não. Não teve filhos, não, né? Mas tem os de Aida, que mora comigo, morou comigo. Todos os meus amigos, meus colegas aí. Eles vieram pra cá, quando eu vim. Thiago, novo. Quando eu vi, eles vieram pra cá. Aí, mesma coisa se fosse meu. Foi por uma opção, professora? Eles? Não, que a senhora não teve filhos? É porque eu já tinha os dele. Eu falei, eu não quero filho não, porque já tem 2 aqui em casa. Aí nunca se interessei não, sabe? Muito bom, cara, muito bom. Eu falei, vou cuidar dos meninos, não vou querer mais não. Perfeito, professora. Professora, olha para aquela câmera ali, não para essa, para aquela. E agora é a hora de pedir, né, o voto para aqueles que estão nos acompanhando, que a gente está fechando o nosso bate-papo com a professora Ana Maria Moreira. Professora? Boa tarde a todos os ouvintes aqui do Chapada News. Do Chapada News, que estou numa entrevista aqui. E peço a todos vocês, meus alunos, ex-alunos, pais, mães, dessas comunidades todas que eu tenho andado e as que eu não fui, que me conhecem, que dediquem esse voto a mim. Porque esse voto vai ser muito importante para a gente eleger o nosso futuro prefeito. E com esse voto de vocês, eu posso estar na Câmara ajudando vocês também, toda a comunidade. Então eu peço que vote em mim. Meu número é 13065, Ana Moreira, e o do prefeito, candidato a prefeito Neto, é o 65. Então, eu vou contar com o apoio de vocês nessa jornada toda, que sem vocês eu não posso fazer nada, né? Eu sei que vocês gostam de mim, que vocês me conhecem muito, a maioria me conhece. Então, pode dar esse voto de confiança, vocês não vão se arrepender. Conversamos com ela, que veio de Viçosa, em Minas Gerais, que viajava todo mês, né? Para garantir, segurar, não perder o cargo. Ana Maria Moreira, professora, obrigado. Boa sorte para a senhora. Tá certo, obrigado você. Foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso, professora. Para dar essa oportunidade para gente. Boa sorte, tá? Nossas ideias. E aqui. Vencendo, volta para a gente conversar. O papo já vai ser diferente. Certo. O papo já vai ser diferente. Gente, tá bom, muito obrigada. A gente fica por aqui, tá? Com o CN Entrevista. E é claro, pedir para você mais uma vez deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e não se esquecer de se inscrever no nosso canal, que é um canal novo de informação. Um abraço e a gente se encontra. Valeu!